Outro dia o Thiago pediu o Outback. Ele é um adulto, ele faz o que ele quiser da vida dele. Fora da minha casa, aqui dentro não. E aí veio um refrigerante dentro do negócio. Aí eu falei, com certeza isso tá errado, você não pediu, né, meu amor? Não foi uma hipótese eu tirar da sacola, foi pro lixo direto. E se quiserem me chamar de terrorista alimentar por conta disso, de doido, de o que quer que seja, pode chamar. O maior investimento de risco da vida do primo rico talvez não tenha sido feito na bolsa, mas no altar. Thiago Nigro, ele construiu uma fortuna ensinando milhões de pessoas a controlar riscos, proteger o patrimônio e pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão financeira. Só que desde que ele se casou com a Mayra Card, muita gente acredita que ele começou a fazer justamente o contrário de tudo aquilo que sempre pregou. O homem que virou referência em finanças agora é tratado pela internet como um coadjuvante da própria vida. Mayra escolhe suas roupas, interfere até na contratação da secretária e já jogou fora a Coca-Cola do marido porque achou que, segundo ela, na casa dela não entra refrigerante. Mas a decisão que realmente assustou os seguidores foi outra, tá? Mesmo após um relacionamento acelerado, o Thiago escolheu a comunhão universal de bens e colocou todo o patrimônio construído durante a sua carreira no mesmo bolo. Será que o primo rico encontrou o amor verdadeiro ou fez o investimento mais arriscado da sua vida? A galera tá pegando no pé do Thiago ou ele realmente merece essa zoação toda? Vamos entender e vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece a Shopee, certo? Provavelmente você já usou ela para comprar alguma coisa em algum momento. E se eu disser para você que hoje a Shopee é uma das melhores ferramentas que você encontra para fazer uma renda extra com a internet através do mercado de afiliados? Pois é, é isso que eu e o Tom Dimas estamos ensinando você lá no nosso grupo no WhatsApp. Você que no seu tempo livre quer começar a fazer uma renda extra, 50, 100, até R$200 por dia através desse mercado, entra no grupo que a gente vai te ensinar, tá? Deixei o link aqui na descrição ou o QR Code aqui na tela, beleza? Bom, antes de se tornar uma das maiores referências do mercado financeiro brasileiro, o primo rico ele também levou alguns tombos nesse caminho, né? O Thiago Nigro ele começou sua trajetória ali nos investimentos aos 18 anos, quando ele ganhou R$5.000 de presente dos pais. Convenhamos, quem recebe R$5.000 ao completar 18 anos, ainda mais naquela época, por volta de 2008, provavelmente veio de uma família muito bem estruturada. E não existe nenhum demérito nisso, embora muita gente goste de diminuir as conquistas de alguém só porque essa pessoa não nasceu passando dificuldade financeira. Enfim, dito isso, tá, o Thiago ele perdeu todo o dinheiro ali em apenas uma semana investindo na bolsa de valores, só que foi justamente esse erro que o motivou a estudar intensamente aí o mercado de investimentos. Ele conquistou aí diversas certificações importantes da área, estudou na ISPM e começou a trabalhar como assessor de investimentos, inicialmente sem receber ali um salário fixo. Pouco tempo depois, já em 2011, já mais experiente, ele fundou a Invest Partner Investimentos, empresa que oferecia consultoria. O Thiago permaneceu como sócio até junho de 2015, ano em que ele criou a M Nigro Investimentos, que rapidamente cresceu aí. Mas foi no ano seguinte, em 2016, que ele deu vida ao maior sucesso da sua carreira, o Primo Rico, o canal no YouTube aí focado aí em educação financeira. O Thiago foi um dos primeiros a impulsionar esse tipo de conteúdo na plataforma e percebendo aí de maneira inteligente todo o potencial da internet, já no ano seguinte, se não me engano, tá, ele vendeu aí a sua participação na M Nigro Investimentos para se dedicar integralmente ao canal. Ele passou a oferecer aí muito conteúdo gratuito sobre o assunto, mas também lançou vários cursos, publicou livros, criou podcast, enfim, abriu novos negócios e por aí vai. O Thiago ele construiu essa pequena fortuna aí, gostando ou não dele, concordando ou não com seus métodos, é inegável que o cara trabalhou muito para conquistar tudo isso, tá? De certa forma, ele construiu todo esse império sozinho, tá? Vou colocar entre aspas aqui, porque na verdade ninguém consegue construir nada completamente sozinho, mas vocês entenderam o meu ponto. Até porque durante essa caminhada rumo ao sucesso financeiro, uma pessoa esteve muito presente em sua vida por aproximadamente 10 anos e provavelmente teve uma importância enorme nessa construção. Há também a influenciadora Camila Ferreira. Antes de toda a exposição que conhecemos atualmente, o Thiago ele viveu um longo relacionamento com ela. A Camila não foi apenas uma namorada, ela também foi uma das principais incentivadoras do início do canal. Nos primeiros anos, usava seus próprios equipamentos audiovisuais para gravar e editar os vídeos do Primo Rico, numa época em que os dois ainda enfrentavam alguns perrengues financeiros. Isso. Aí ela saiu de lá
E aí ela falou, Ti, você precisa ensinar o que você sabe, você precisa ensinar o seu dia a dia, você precisa fazer isso, ó, tem um monte de gente na internet fazendo e tal. Só que eu era, nessa fase, o estereótipo do Faria Limer. Eu era o cara realmente... Cara, só que é um Faria Limer old school, não o Faria Limer de hoje, que anda de patinete e tal. Usa copo Stanley, bermudinha curta. Eu era o Faria Limer assim, era camisa social, Sapato cinto, rasgado, sapato. Cara, eu fazia muita reunião. Eu passava o dia em reunião. Então eu furava todos os meus sapatos andando. Porque eu não tinha dinheiro também pra pegar táxi, eu pegava ônibus e metrô pra ir pra reunião, eu chegava suado e me secava quando eu chegava no lugar, sovaco, assim, sabe? Corria pro banheiro e me secava. Aí eu vendi o escritório. Nessa época que eu vendi o escritório e a Ká tava me ajudando a gravar, foi quando a gente começou... Putz, aí a gente tem uma fase junto de, poxa, alguns anos, quase todos os dias gravando junto vídeos. Foi quando a gente montou o Primo Rico. Gravava e editava. Lá em 2015, 16, né? Essa parte da história eu já ouvi vocês contando várias vezes. Que pra quem não sabe, a Ká que deu o primeiro hack, como o Bruno disse, é ela que incentivou o Thiago a aparecer. O Thiago tá solto aqui porque a gente tá em amigos, né? Mas o Thiago é uma pessoa mais introspectiva, assim. Não é vou aparecer na câmera e tal. É difícil pra mim. Não é tão... Você não gosta tanto. E a Camila que incentivou ele bastante. Mas olha só, a Ká, ela tem... Olha só, cadê o seu smile, amor? Olha só, a Ká, ela tem um smile, não sei se dá pra ver na câmera aqui, ó. Ela tem um smile, então quando aperta a câmera, é o smile. É pra isso. Ela fez cinema. Só pra isso eu fiz. Não, ela fez cinema, tem o Charlie Chaplin aqui, ela tinha uma câmera old school da Nokia. Da Nokia? Da Nikon. Ela tinha uma câmera da Nikon, ela filmava assim, eu filmava com o celular, ela falou, não, vamos usar a Nikon, aí usou uma câmera top dela. Aí a gente pegou um Mac, né, amor? Pegou o Mac, ela começou a editar no iMovie. No iMovie, os vídeos, ela subia. Ela fazia as thumbnails. Então a gente foi aprendendo junto, mas ela que fazia toda essa parte de edição, de gravação. Só que esse relacionamento, no qual os dois praticamente cresceram juntos, chegou ao fim em janeiro de 2023, após quase uma década de união. Pouquíssimo tempo depois, uma notícia surpreendeu quem acompanhava a vida do casal. O Thiago assumiu um romance aí com a Mayra Card, dando início a uma enxurrada de boatos, polêmicas e trocas de indiretas entre os dois lados aí das redes sociais. Lembrando que Mayra também já era famosa e vinha de um relacionamento bastante midiático aí com o ator Arthur Aguiar. Enfim, dito isso, apenas 3 meses após se separar de Camila, Thiagão já estava noivo de Mayra, né? Polêmicas à parte, os dois continuam juntos desde então. Porém, depois que começou esse relacionamento com Mayra, que é mais famosa, está muito mais inserida nesse universo aí dos portais de fofoca, né? O Thiago deixou de ser apenas um dos precursores do conteúdo de finanças na internet para virar quase que um coadjuvante da própria vida. Afinal, o cara aparentemente não pode mais nem tomar um refrigerante dentro da própria casa. Desde que começou a se relacionar com a atual esposa, o Thiago passou a enfrentar uma série de polêmicas por causa dessa exposição maior à mídia em geral, à internet, né? Entre elas, teve aquela vez aí que publicou uma foto do feto que o casal infelizmente perdeu, né? O que causou maior alvoroço na época. Esse episódio mostra aí como que a vida do investidor ficou muito mais instagramável, né? O próprio Thiago passou a compartilhar mais da sua rotina, do seu dia a dia, enfim, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque essa exposição do casal é algo que a Mayra levou e continua levando ao público com muito mais intensidade. Com isso, começaram a surgir situações que fizeram muita gente tirar uma onda com o Thiago, né, que passou da imagem de um cara brabo, né, admirado pelos fãs e capaz de controlar o dinheiro como ninguém, para meio que um pau-mandado, né, um gado, sem controle algum, nem dentro da própria casa. E pior, né, começaram a dizer aí que o negro, apesar de sempre ensinar sobre controle de riscos nos investimentos, esqueceu de analisar os riscos antes de se casar com a influenciadora, já que ela simplesmente havia se casado outras 5 vezes. Um histórico meio preocupante, talvez uma das red flags mais evidente possível. Para vocês terem uma ideia, a Mayra se casou com Arthur Aguiar enquanto ainda estava oficialmente casada com o anterior. Eu esqueci que eu era casada! O campeão do BBB 22 não foi o primeiro marido da coach. Mayra já havia se casado outras 4 vezes anteriormente. Não, eu sou de casadeira. Eu sou casadeira. A primeira união foi com Nelson Rangel, com quem ela teve o primogênito, Lucas. Quando entrou no Big Brother Brasil 9, Mayra tinha acabado de se separar do segundo marido, o jogador Marcelo de Faria. Um ano depois de participar do reality, ela se casou mais uma vez. O escolhido foi o humorista Vini Vieira, mas o casório só durou 1 ano. Em 2012, a influencer trocou alianças pela 4ª vez. Morando nos Estados Unidos, ela se casou com Greto Guariz, seu amigo de infância. O relacionamento durou 6 anos e chegou ao fim em 2017. Um mês após anunciar o término, Mayra assumiu o namoro com Arthur Aguiar. Eles se conheceram através das redes sociais e foi tudo muito intenso. Foi tudo muito rápido. Ele me pediu em casamento no 4º dia, você acredita? A gente se conheceu num dia. Nesse mesmo dia que a gente se conheceu, a gente começou a namorar. 4 dias depois eu pedi ela em casamento. Com apenas 5 meses de namoro, Mayra organizou um casamento surpresa na casa onde eles moravam. Subimos a escada, a nossa cobertura era de 2 andares também. Subimos a escada. Quando eu cheguei lá no alto da escada, ela veio no meu ouvido e falou assim:
seja bem-vindo ao seu casamento. E tirou a venda. Naquele dia, os dois se casaram no civil. Mas a união gerou um problema na justiça para a coach. É que Maíra ainda não tinha se divorciado do último ex, ou seja, ela estava casada legalmente com Arthur e Greto. Por isso, corria o risco de ser acusada do crime de bigamia. Eu era casada com Greto e eu casei com o Arthur. Então eu não podia ter feito isso. Mas eu fiz, mas eu não sabia. Mas beleza, né? Vai que agora, no 6º casamento, ela finalmente aprendeu a viver a dois, não é? Só que a galera da internet, que é maldosa, como sabemos, né? Começou a reunir alguns compilados com falas dela que parecem um pouco preocupantes. A mulher é mandona demais, né? E isso acho que nem ela própria nega. Thiago Nigro pode até ser uma autoridade quando o assunto é dinheiro, mas dentro de casa e até no trabalho, aparentemente não tem tanta autonomia assim, né? Nem a própria secretária é ele que escolhe. A secretária dele eu escolho e ela gosta de mulher. É eu que contratei, ela, o negócio dela é mulher, não é homem. Porque não existe mulher trabalhar do lado, não tem essa possibilidade. Você que escolhe a secretária e ela tem que ser lésbica. No caso dele né? Mas se não for ela, pode ser um homem também, um secretário. Mas a dele é tão competente quanto. E a secretária dele foi minha secretária durante 15 anos. Então é muito minha cria. E eu administro. Quero saber todo mundo que falou, todas as reuniões que tem, ela me conta tudo, quem entrou na sala, quem não entrou, quanto tempo ficou. Eu administro tudo. Quer me chamar de louca, pode chamar. Quer me chamar de abusiva, pode chamar. Tô nem aí. Cada um faz o que quiser com seu marido. Esse é meu, eu vou cuidar esse, eu não perco. A secretária precisa ser de confiança dela para funcionar aí quase como uma informante. Bom, é claro que num relacionamento os dois precisam ceder em determinados pontos. Ora a mulher decide, ora o homem decide, ora ficam no meio termo, tá tudo certo, né? Porém, eu acho que tudo tem limite, né? Eu acredito que em determinados momentos o homem também precisa se impor, né? Por exemplo, quando você pede um combo de lanche aí, né? Deveria ter autonomia para tomar o refrigerante que veio nele, né? Isso eu acho que é o mínimo. Só que não na casa da dona Maíra Cade, que olha, casou com comunhão universal de bens, mas nesse momento, convenientemente, é minha casa e não nossa casa, né? Numa atitude que eu diria aí ser, no mínimo, autoritária, simplesmente pegou a Coca-Cola do marido e jogou fora. Outro dia o Thiago pediu Outback. Ele é um adulto, ele faz o que ele quiser da vida dele. Fora da minha casa, aqui dentro não. Para dar de exemplo para os meus filhos, não. E aí veio um refrigerante dentro do negócio. Aí eu falei, com certeza isso tá errado, você não pediu, né, meu amor? Eu acho que ele tinha pedido. Não foi uma hipótese eu tirar da sacola, foi pro lixo direto. E aí esse tipo de atitude, antigamente as pessoas falam, nossa, que absurdo, coitado, que terrorismo. Pra mim, dar uma lata de refrigerante pro meu marido é saber que eu estou diminuindo o tempo de vida dele. Você acha mesmo que eu quero isso? Que eu quero que as minhas filhas tenham menos tempo de pai? Se quiserem me chamar de terrorista alimentar por conta disso, de doido, de o que quer que seja, pode chamar. Eu tenho pena, no fundo, porque as pessoas não têm a menor consciência do dano disso. Depois de toda a repercussão, o Nigro fez um vídeo até tomando Coca-Cola, acredito que escondida, claro, né? Talvez não na casa dela aí, mostrando que quem manda é ele. Até as roupas dele é ela quem escolhe, né? Tudo bem, sei lá, sua mulher te dá um toque de vez em quando, né? Mas mandar desse jeito é complicado. Eu estava incomodada e eu comecei a arrumar. Então eu compro as roupas, eu que decido o que ele vai usar. Como foi pra você falar pra ele que você não gostava muito das roupas? Primeira semana de namoro, eu fui no shopping, comprei tudo que eu quis com meu próprio dinheiro. Eu falei, essas são as suas roupas novas. Eu falei, mas cadê as minhas antigas? Joguei fora. Joguei fora. Apaixonado, né? Com meus de namoro, eu sou lindo. Deu aquela risadinha. Não, é que eu gosto de confortável. Não, você tem que andar bonito. Eu falo mesmo. E aí essas são suas roupas, essa é sua casa, são seus filhos, esses são seus 2 cachorros. E é isso. Sua nova vida vai ser. Zoeiras à parte, né? Não deve ser fácil conviver com uma parceira aí um pouco mandona desse jeito, talvez um pouco autoritária, né? Porém, quem precisa avaliar aí, isso é o próprio Thiago, né? Se ele escolheu essa vida aí, segundo o casal, os dois só ficaram juntos depois de muitas orações, então agora ele que se vire, né? Só que o público foi além, começou a questionar uma decisão específica do Thiago, que para muitos, né, ainda pode se transformar num erro fatal aí para suas tão amadas finanças. Quando os dois se conheceram, né, Maíra havia sido contratada por Thiago como coach de emagrecimento. Eles rapidamente engataram um namoro e pouco tempo depois já estavam casados. Mas, apesar de tudo isso ter acontecido tão depressa, o Thiago Nigro e a Maíra Cade escolheram um regime de comunhão universal de bens. Na prática, isso significa que decidiram se tornar um só financeiramente, né? O patrimônio acumulado por Thiago Nigro durante a sua carreira e a fortuna construída
construída aí por Maíra passaram a fazer parte do mesmo bolo. Diferentemente do regime mais comum, eles optaram por compartilhar tanto os bens conquistados antes quanto aqueles adquiridos durante o casamento. Ou seja, salvo algumas exceções previstas em lei, aquilo que cada um construiu passou a pertencer aos dois. E daí, vocês já imaginam, né? A internet caiu matando em cima dessa decisão. É como se o cara que passou a vida inteira dele ensinando pra gente a proteger o patrimônio dissesse o seguinte: faltava amor no meu ensinamento, tá bom, pessoal? A Maíra defendeu a decisão dos dois. É verdade que vocês casaram com comunhão total de bens assim? Exatamente. Essa é a nossa decisão. Porque o cara quando vai casar quando tem muita grana, ou a mulher quando tem muita grana, faz um contrato, né? Fala, ó, tem um contrato aqui que é meu é teu, que é teu, ninguém mexe em nada, se der errado... Vocês tem coisas muito boas. Uma é que os dois têm grana, né? E o mais importante de tudo, que a gente chegou à conclusão, e que eu pensava diferente, ele também, tá? Foi uma conclusão recente. Como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é pra sempre, se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é pra sempre? E a gente parou pra pensar e nos fizemos essa provocação. E olha que interessante. Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é pra sempre. Faz muito sentido, é muito óbvio isso. Então a gente quis colocar toda a nossa energia emocional, espiritual, intelectual, tudo é pra sempre. Por que não vai ser? Já Tiago disse o seguinte, ó, abre aspas. Então, será que o casamento é sobre dinheiro ou será que é sobre amor de fato? Pelo que eu acredito, meu corpo é da minha esposa, o dela é meu, tudo é nosso e não tem como o dinheiro ser diferente de toda essa regra. É o último romântico da Terra. Essa decisão foi bastante criticada, já que parece contraditório um cara que sempre ensinou a calcular os riscos financeiros fazer algo desse tipo. Mas é aquilo, né? Quando o amor entra em jogo, tudo muda. E falando em finanças, né, em como o primo rico estaria fazendo justamente aquilo que ensinava a evitar, muita gente também acusa o casal aí de gastar além da conta, né? Parece dinheiro infinito. Há alguns anos aí, por exemplo, eles compraram ali por 40 milhões de reais uma mansão que pertencia a Neymar, e mesmo custando aí essa fortuna, o puxadinho, né, não para de passar por reformas. Mas também não sejamos ingênuos, né? A Maíra Card tem muito dinheiro, tanto que quando pesquisamos aqui na internet encontramos algumas informações de que ela já teria faturado até mais que o próprio Tiago, né? E ele mesmo já afirmou isso publicamente. Então, sei lá, né? Tem gente que não acredita que ela realmente ganhe mais dinheiro do que ele, mas enfim, tá? Outros dizem aí que a maior parte do seu patrimônio se deve aos outros 5 casamentos que ela teve antes do Tiago, né? Mas aí a gente já estaria entrando num campo de especulações, não é esse o intuito desse vídeo. No fim das contas, né, por mais que a internet enxergue Tiago como um homem controlado pela esposa, somente ele sabe se está feliz com as escolhas que fez. O problema é que quando alguém constrói a carreira ensinando controle, independência e análise de riscos, qualquer contradição na vida pessoal acaba chamando a atenção. O Tiago realmente está abrindo mão da própria autonomia ou a internet está exagerando nas brincadeiras? E escolher a comunhão universal de bens foi uma prova de amor ou maior risco financeiro da vida do primo rico? Comenta aqui embaixo e não esquece de entrar no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Para você aprender como faturar com a Shopee. Link aqui na descrição ou QR Code na tela, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!